sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e tem situações aí que a gente vai acompanhando ali um artista, uma banda e vai vendo a evolução deles com o passar dos anos e o lançamento ali de novos discos. Porém, existem ainda outros artistas ou bandas que conseguem ali acertar logo de cara com um disco de estreia mesmo, com a gente achando que não precisa de evolução nenhuma, conseguindo já marcar a época e por muitas vezes tendo aí como esse primeiro disco sendo considerado o melhor disco da banda de toda a carreira. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de discos de estreia que marcaram época. Bom, a gente começa isso aqui com um disco que é um clássico brasileiro e que acabou se tornando um clássico mundial, entrando até mesmo no Hall da Fama do Grammy, tá? Isso é muita coisa. E é até pela importância dele que nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre esse disco do que dos outros, tá bom? Isso porque a gente tá falando do disco de estreia de ninguém menos do que João Gilberto, o celebradíssimo Chega de Saudade, lançado em 59. Com ele sendo considerado por muitos como o disco essencial da bossa nova. Afinal, foi ele o responsável por fazer aí o estilo atingir fama internacional e a trazer de volta aí as músicas brasileiras para as rádios do mundo todo. E tudo isso é claro que são por conta das músicas que estão nele, né? Com as mais famosas aí sendo justamente aquela que dá nome ao disco, né? A Chega de Saudade, composta pelo Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, mas que marcou aí o lançamento da carreira do João Gilberto e se tornou um verdadeiro símbolo da bossa nova. Chega de saudade a realidade. Sem contar que também é nele que tá um outro sucesso gigantesco aí do estilo, que é Desafinado, também composta pelo Tom Jobim, mas dessa vez em parceria com o Newton Mendonça, fazendo então o disco ser um dos inauguradores do Hall da Fama do Grammy Latino e também aparecer no Hall da Fama do Grammy, como eu disse lá no começo, né? Peito dos desafinados também bate um coração. Outro disco de estreia que bombou e foi um marco foi o The Fame, lançado pela Lady Gaga em 2008, que fez ela chegar chegando, né? Já conseguindo mostrar ali toda a sua capacidade, já conseguindo ficar gigantesca aí com esse primeiro disco. Até porque ele conseguiu ficar na primeira posição de diversas paradas em vários países, vendeu mais de 19 milhões de cópias e recebeu 5 indicações pro Grammy. Tudo isso porque é nele aí que estão várias das canções mais famosas da cantora até hoje. E eu tô falando de músicas como Just Dance, Paparazzi e Poker Face. O que fez o The Fame ganhar 11 premiações de melhor álbum do ano em diversos países diferentes. Com a Lady Gaga, então, já conseguindo aí dar uma bela amostra do que viria a ser a sua carreira no futuro, né? Marcando não só a música pop, mas como o mundo da música como um todo. Isso sem contar todas as festas que essas músicas animaram a partir daí. E foi em 1992 que o Rage Against the Machine lançou seu disco de estreia, o Rage Against the Machine, que marcou muito, tanto por trazer uma mistura ali de sonoridades de rap com rock pesado, com vários riffs que ficaram marcados e tudo mais, quanto por suas letras políticas e a capa dele, que acabou chamando muita atenção. Inclusive, a gente já contou a história dela no vídeo que tá aqui no card, tá? E é nele que estão músicas como Bump Track, Bullet in the Head, Know Your Enemy, Take the Power Back, Wake Up, e também aquela que meio que se tornaria a marca deles, né? Aquele In The Name, que até hoje, quando a galera toca por aí, levanta todo mundo. Fazendo com que o álbum entrasse entre os 100 melhores álbuns de metal de todos os tempos e entre os 500 discos aí, considerando todos os estilos das listas feitas pela Rolling Stone. Sem contar que ele ainda ganhou 3 discos de platina, sendo o álbum mais vendido da banda até hoje em dia. Com eles já deixando bem claro o que viria a ser a carreira deles a partir daí, sempre seguindo aí nessa mesma linha nos discos seguintes, né? Voltando para um grupo brasileiro, foi em 1973 que o grupo dos Secos e Molhados lançou seu primeiro disco, que foi auto-intitulado, e que acabou se tornando aí uma influência gigantesca para artistas de diversos estilos diferentes, tanto do Brasil como do mundo como um todo, sendo um dos discos de estreias nacionais mais especiais aí que se tem, né? E o disco já foi um marco ali por ter elementos de poesias de autores como Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes e João Apolinário, sem contar que eles ainda colocaram ali nas músicas coisas do folclore e das tradições brasileiras, fazendo então com que as pessoas por aqui se identificassem com ele e com as músicas logo de cara, né? Isso sem contar ali os tons de crítica à ditadura militar que estava em voga por aqui nesse momento. E foi por tudo isso que o LP acabou se tornando um verdadeiro fenômeno de venda, sendo até hoje aí o mais conhecido do trio e na época lá batendo recordes de venda. Isso muito por conta de músicas como Rosa de Hiroshima, Sangue Latino, Ouvira, Assim Assado e várias outras, né? Meu sangue latino
Com ela, está dando tanto sucesso que o disco ainda foi lançado depois em Portugal, Argentina e México, com, é claro, algumas das canções também ganhando versões em espanhol, tirando o que ainda revelou o nosso querido Ney Matogrosso. Mas pessoal, pra gente continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, uma outra banda que é bastante importante de estar aqui é o Van Halen, né? Claro, com o seu disco de estreia, que também foi auto-intitulado, chamado Van Halen. Aparentemente isso é uma grande tendência para primeiros álbuns. E esse aqui é muito importante porque ele meio que antecipou uma sonoridade que viria a dominar o rock nos anos 80. Afinal, esse disco foi lançado na década anterior, tá? Em 78. Com eles fazendo isso já nessa intenção mesmo, com eles querendo mudar ali o estilo de som que as bandas vinham fazendo até então. E assim nasceram músicas como Run With The Devil, Eruption, You Really Got Me, Ain't Talking About Love, James Crying e Ice Cream Man, que acabaram se tornando aí verdadeiros clássicos, né? Fazendo o disco então entrar entre os 200 álbuns definitivos do Hall da Fama do Rock e entre os melhores álbuns de todos os tempos feitos pela revista Rolling Stone. Além, é claro, de influenciar dezenas de bandas que viriam a aparecer nos anos 80 e bombaram demais, né? E já que a gente tá falando de bandas que surgiram nos anos 80, inspiradas aí na sonoridade do Van Halen, vamos falar de uma delas, né? Por que não? Afinal, foi no ano de 1987 que o Guns N' Roses lançou o seu tão aclamado disco Appetite for Destruction, o primeiro deles, né? Que fez a banda se tornar gigantesca, dominando aí várias paradas de sucesso e fazendo com que eles passassem a fazer shows em lugares gigantescos, até mesmo em estádios de futebol. Até porque esse disco se tornou o 7º mais vendido na história dos Estados Unidos naquele momento, vendendo mais de 30 milhões de cópias em todo o mundo, entrando ali para a lista dos melhores álbuns da década, feito também pela Rolling Stone, desbancando aí uma série de outras bandas gigantescas e lendárias até porque é nele que estão vários dos maiores sucessos do grupo, que são muito tocados até hoje em dia, como Welcome to the Jungle, Nice Train, Paradise City, Rocket Queen e a dominadora dos rádios, né, a Sweet Child O' Mine, ajudando o disco também a entrar lá entre os 200 álbuns definitivos do Hall da Fama do Rock e marcando toda uma geração. Mas agora vamos novamente falar de uma outra banda brasileira, já que não tem como deixar de fora dessa lista aqui o primeiro disco do Chico Science Nação Zumbi, o famosíssimo Da Lama ao Caos, lançado lá em 94 e que moldaria um movimento, o Mangue Beat, e serviria de inspiração e influência para trocentas outras bandas que surgiram depois disso, né? E o disco trouxe ali um som revolucionário, tanto nas músicas como nas letras mesmo, com elementos de rock, maracatu, embolada e uma série de outros, ajudando não só na divulgação do Mangue Beat, mas do próprio rock nacional como um todo ali nos anos 90, que inclusive viria a ser aí um dos estilos que dominaria o mainstream naquela época. E é nele que estão várias das músicas que acabaram marcando a década, o estilo e o movimento, como a própria Da Lama ao Caos, A Praieira e Samba Macossa, com essas músicas até hoje em dia sendo muito reproduzidas aí por outras bandas e tudo mais, e fazendo o disco entrar entre os 100 melhores álbuns brasileiros de todos os tempos, também feito pela revista Rolling Stone. A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você manter se terá a responsabilidade de tocar o seu pandeiro. Agora, pra finalizar, a gente traz um outro disco que foi muito importante para um outro movimento. Nesse caso, não brasileiro, né? Mas que foi o grunge. Afinal, foi em 1991 que apareceu o Pearl Jam com aquele que seria um dos álbuns mais importantes do estilo, que foi o Ten. E o disco acabou fazendo mais sucesso mesmo aí, mais ou menos ali um ano depois do seu lançamento. E apesar de não ter sido eles aí quem inventaram um grunge, né? Foi nesse disco aí que o Pearl Jam meio que mostrou o que o estilo poderia ser, tanto em sonoridade, letras e até mesmo arranjos e qualidade musical. Com eles vendendo mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo e assim sendo o mais bem sucedido da banda até hoje. E assim como outros exemplos anteriores, aí é no Ten, né, o primeiro disco deles, que também estão vários dos maiores sucessos do Pearl Jam, como o Even Flow, Alive, Black, Jeremy.
com várias das músicas, clipes e até o próprio disco em si sendo indicados e premiados aí em diversos lugares. E assim fortalecendo ainda mais o grunge naquele momento. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhece esses discos, você acha que esses álbuns realmente marcaram época ou não, eu viajei aqui. Fala aqui pra gente também outros exemplos aí que marcaram muito e que a gente não falou por aqui, porque tem vários mesmo, né? Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!